E aí, tudo bem? Hoje estou aqui para falar dessa série. Ah, como eu gosto dessa série, como eu amo essa série de paixão, que é a brilhante O Urso ou The Bear, né, no seu título original. E é um título que até acaba funcionando melhor mesmo, porque é um trocadilho, né, com os Bear, que é como eles se chamam, os Berzaru, a família Berzato, brincadeira com o urso, né, que acaba sendo uma figura ali na vida deles e que tem várias representações. Enfim, tô divagando aqui, mas eu tô gravando esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu quero fazer esses comentários sem um roteiro fixo, porque, sei lá, para passar um pouco dessa emoção que eu tenho ao falar de O Urso, que é uma série que desde a primeira temporada já me arrebatou. Por que ela me arrebatou? Porque O Urso é uma série que não tem medo de arrojar, não tem medo de trazer coisas originais e de um texto muito afiado, de personagens muito cativantes. É isso que sempre me pegou desde a primeira temporada. É uma série que merecia ter uma estratégia diferente, ter um episódio por semana, porque valeria a pena a gente discutir cada um ali das suas nuances. Alguns episódios trazem temas em que seria muito legal aprofundar, temas diferentes, e aí, infelizmente, essa estratégia não permite isso, e eu gostaria de, sei lá, ficar aqui falando durante várias horas, mas ficaria um vídeo também extremamente longo e difícil de ser consumido. O Urso, ela, como eu já disse antes, ela tem uma excelência, tanto do ponto de vista narrativo, do ponto de vista estético e do ponto de vista sensorial. Eu acho muito massa, porque assim, é uma série que, como ela gira em torno do tema gastronomia, do tema culinária, e a culinária é uma coisa extremamente sensorial, né? E não sensorial apenas com o paladar, mas porque é paladar, é olfato, é visão, né? Você já começa na visão, você vendo a comida, você sente o cheiro, você prova, você a textura também, porque tem coisas que você come com a mão, talvez, enfim. Então você pode ali experimentar todos os sentidos. Os seus sentidos eles vão ficando testados, eles vão sendo estimulados durante os episódios de uma forma que eu tenho um amigo que ele me falou que ele não consegue, ele tem uma dificuldade extrema assim de assistir porque alguns episódios causam tanta ansiedade nele que ele chega a ter quase um piripaque assim. E, e é verdade que ela procura remeter a essas experiências sensoriais que nós temos. Tem um episódio nessa temporada que tem muito a ver com isso, eu vou citar lá na frente. E aí é até importante dizer que aqui eu vou dar vários spoilers, não tem como fugir disso, porque não valeria a pena gravar um vídeo sem comentar vários aspectos da temporada, e aí nós vamos dar vários spoilers. Então, se você não assistiu, vá lá, assista e volte para conferir o vídeo. Bom, eu queria fazer antes, né, tipo uma pequena timeline passando episódio a episódio, fazendo um comentário breve sobre eles. Logo no primeiro episódio, a terceira temporada, ela já nos lembra por que o Urso é tão bom. É uma série tão boa. É um episódio que se passa todo praticamente, não todo, né? Ele se passa em parte dentro da mente do Carme e uma outra parte acontecendo ali enquanto ele tá fazendo uma arrumação lá no restaurante. E aí ele tá fazendo uma arrumação no restaurante e tá fazendo uma arrumação dentro da cabeça dele. Então você tem ali uma limpeza, não só... E aí tem várias cenas onde ele tá limpando coisas, ou seja, esse paralelo com a limpeza que ele tá fazendo dentro da cabeça dele. Ele tá fazendo essa limpeza, né, também nas coisas que ele quer tentar deixar para trás, coisas que ele sente que tá prejudicando ele. Cara, isso é fantástico. Ela trabalha um pouco essa coisa do fluxo de consciência, né? O fluxo de consciência é assim, o nosso pensamento, ele não funciona de uma maneira linear. Você tá pensando numa coisa, de repente te ocorre uma outra, e aí você volta pro presente, e aí vem uma memória, e aí você tá pensando
uma coisa que te aconteceu e aí você lembra que tem que comprar um negócio no supermercado e, e do nada te vem uma musiquinha de propaganda na sua cabeça. As memórias vêm vindo e elas não seguem uma linearidade cronológica. Muito legal que eles usam uma única música assim que vai do começo ao fim do episódio. Então ela dita o ritmo e, cara, que episódio sensacional. Sensacional. Ele fica só naquilo. É uma forma, é um cartão de visitas, né, pra segunda temporada pra dizer, olha, a gente gosta disso, a gente gosta de ousar, a gente gosta de experimentar coisas novas. E é legal demais, porque como gira, como eu disse, em torno do tema culinária, e a culinária tem isso, tem a coisa do experimentar, do testar, eles também estão ali testando esses novos formatos, essas novas maneiras de contar uma história em alguns episódios. Isso me pega muito, assim. Só que aí já chega o segundo episódio e aí, pô, será que a série então agora vai por esse caminho, uma coisa diferente, o Carme é um cara diferente? Pô, poucos minutos e já tá o caos instaurado, assim, completamente, daquela maneira que a direção da série, os produtores da série já sabem fazer de forma quase perfeita. E é aquilo que eu falei, uma experiência que vai te deixando assim, angustiado. Ah, é incrível. Eles estão ali no restaurante, já começa uma discussão, vai chegando gente. A câmera nunca se perde, você nunca se perde. É uma mise-en-scène incrível. São várias câmeras filmando ao mesmo tempo. E em momento nenhum a gente tá perdido ali. E a série volta pra esse caos porque é a instabilidade, né? Da vida desses personagens que ainda existe. O terceiro episódio, pô, achei uma coisa muito incrível, assim, que eles usam, eu não sei se é uma ou duas músicas clássicas de ópera, que elas vão ser a trilha do episódio praticamente todo, e é a música meio que determina a montagem do episódio e não o contrário. E aí, porque, pra quem não sabe, tipo, a música clássica, ela tem os seus estágios. Eles vão determinando um temperamento diferente pra música, tá? Então tem momentos que são mais alegres, tem momentos que são mais tensos, tem momentos que são mais tranquilos. E aí, eles vão usando isso e vão montando de acordo com esses estágios das músicas. É claro que tem uns pequenos cortes nas músicas e tal, essas músicas elas não estão inteiras ali, mas é feito de uma forma que parece que eles estão simplesmente montando de acordo com a canção. E isso eu acho incrível. Acho incrível, mais uma vez, uma originalidade sensacional. Então, é um episódio para você ficar com o ouvido aberto e prestando atenção em como aquela música tá te levando. E levando os acontecimentos do episódio. Mais uma vez, tem uma montagem que é coisa de maluco. Quarto episódio muito legal, situa todos os personagens e vai pegando um pouquinho de cada um e dando uma atenção para eles. E isso é muito legal, porque as boas histórias elas precisam que os personagens eles tenham uma atenção voltada para eles, que eles tenham um desenvolvimento. E o Urso se preocupa muito com todos ali. Não é uma história ali só sobre o Carme, é uma história que eles querem contar sobre aquele restaurante e como ele influencia, como ele alterou a vida de várias daquelas pessoas. Ele é o protagonista, mas tem muitas vidas ali sendo impactadas de maneira muito forte e muitas histórias ali sendo contadas. E a série tem um carinho muito grande com todos eles. Isso eu acho também sublime. Quinto episódio, que é o mais engraçado da série, que traz a participação do John Cena. O John Cena tá virando um ator, cara, um ator cômico sensacional. A participação dele é incrível, é digna de aplausos. Provavelmente vai ser indicado também aí para premiações.
Só reforça também o destaque que eles quiseram dar nessa temporada ali para os irmãos Fack. Eles tiveram muito mais tempo de cena, então teve muito mais cenas cômicas. E eu gosto, assim, em alguns momentos passa um pouco do tom, tem um pouco de exagero, assim, deles, mas eu gostei muito, assim. Eu gosto daquele tipo de humor meio bobo ali, meio inocente dos dois. E ele ali, cara, casou legal demais. Achei o máximo. O sexto episódio é o episódio onde eles fazem um flashback. E ele é um complemento ao episódio do Richie da temporada anterior, do primo. Que é um episódio sobre a Tina. Como a Tina foi parar lá no The Beef, primeiro, né? E, cara, por que ele é um complemento? Porque aqui até valeria a pena a gente ficar nesse episódio falando sobre ele, mas, enfim, ficaria, como eu disse, iria alongar muito o vídeo. A Tina, ela tem uma razão um pouco diferente pra estar ali, apesar dela ser uma pessoa que também, como ela mesma diz, ela não é alguém que tem um talento específico que salta, sabe? E que ela sabe exatamente que é aquilo que ela quer fazer da vida. Mas a única coisa que ela se preocupa é em sobreviver e é dar para a família dela uma condição digna. E isso para ela já basta. Então a grande motivação dela é essa. Enquanto o Rich ele estava procurando um propósito na vida, sabe? Essa coisa do sustento não era tão importante para ele. E aí aquilo poderia parecer meio uma coisa muito idealista, muito romântica. Mas é, é muito fácil falar de propósito quando você não tem boleto para pagar. Aí vem a série na temporada seguinte e fala: não, calma aí. Calma aí que a gente sabe tratar dessa forma também. Mas ao mesmo tempo, ela foi parar lá no restaurante, ela já sabia que ela ia ganhar mal, ela já sabia que era um ambiente insalubre. Só que ela foi porque o carinho, o carisma que o Mike teve com ela foi uma coisa que ela estava precisando, que ela não teve na outra empresa, porque a outra empresa tratava ela como um número. E ela sabia que mesmo que as pessoas ali tivessem uma forma meio estranha ali de conviver, mas eles gostavam uns dos outros, sabe? Eles eram meio que uma família meio disfuncional, mas era. E aí isso de certa forma era uma motivação pra ela. Cara, é muito bonito esse episódio. A cena dos dois é uma coisa, tá arrepiando aqui já. Ela foi indicada, inclusive, como atriz coadjuvante pro Emmy desse ano, e merecidamente. Eu acho ela ótima. E é um episódio lindíssimo. Lindíssimo, ela na procura de emprego ali, e que vale uma discussão, assim, muito forte, sabe? Sobre várias coisas, sobre essa questão capitalista, sobre como a sociedade anula as pessoas quando elas ou não são jovens demais, porque aí falta. Porque aí elas têm toda a energia do mundo e elas estão dispostas a qualquer coisa, então a empresa te empurra a qualquer coisa e você vai. Ou. E aí, a partir de uma certa idade, você é descartado. Você não serve pra nada. Então, um episódio fantástico e que serve como esse complemento, assim. Porque, mais uma vez, é um episódio que ele foge, né, do ambiente ali do restaurante. Os outros personagens não aparecem durante o episódio. E no dela ainda é um flashback, no caso. O sétimo episódio é o mais fraco da temporada. É um episódio que é mais aquele episódio que geralmente as temporadas das séries têm, quando vai chegando próximo do final da temporada, para poder organizar a casa e preparar o terreno para os acontecimentos que vão chegar
nos últimos episódios. E eu não sei se eles fizeram de propósito, mas tem uma passagem lá no começo que o Carme tá lembrando de uma conversa que ele teve com a Claire, e a Claire pergunta pra ele qual é o dia preferido da semana dele, e ele responde que é quarta-feira, porque não tá nem no fim da semana e nem no começo da semana. E esse episódio se passa numa quarta-feira. E é um episódio em que o restaurante não tá o caos, não tem nada pegando fogo, não tem ninguém se xingando, não tem... É um episódio relativamente tranquilo. Não sei se eles fizeram isso de propósito, mas enfim. Veja bem, se você tem um argumento a respeito de uma obra, e mesmo que quem produziu aquela obra não tenha tido a intenção de colocar aquilo ali, mas se ele tem embasamento, logo a sua interpretação é válida, tá? Então, a minha interpretação é válida. O 8º episódio é sobre o parto da nossa gloriosa Sugar, a Natalie. A Jamie Lee Curtis volta à cena e volta de novo com os 2 pés na porta. Jamie Lee Curtis, que isso, cara? De novo. Olha, eu acho que ela vai ganhar como... eu não sei se ela foi indicada como participação ou coadjuvante, não sei. Acho que vai ganhar. O que ela fez na temporada anterior é uma coisa, assim, arrebatadora. E aqui de novo. Meu Deus. E é um episódio que traz também uma experiência meio sensorial, porque ele fica acompanhando ali aquele trabalho de parto. O tempo todo. A câmera não sai dali. Ela praticamente não sai dali. E a gente fica acompanhando aquela dor e em algum momento a gente parece que começa até a sentir aquela... Desculpa, guardadas as devidas proporções, tá? Como homem, eu jamais tenho intenção de sequer imaginar o que é. Mas, assim, sabe? De sentir a angústia ali junto. Então parece que é essa a intenção que a série sempre tem de nos colocar ali naquele turbilhão de sentimentos, assim. E as duas lavando a roupa suja. Pô, que episódio, cara. Que isso. E aí a Sugar parece que finalmente, sabe, se entende com a mãe. Tanto que depois ela vai mandar uma mensagem lá, uma foto, né, da netinha pra ela, por mensagem. Ah, que coisa linda, cara. Ai, pô, eu já começo a marejar aqui. O 9º episódio também é um episódio que não entrega muito. E aí eu acho que os 2 últimos episódios, eles acabaram sendo pouco impactantes, assim. Mas é um bom episódio. Também estabelece ali algumas coisas, principalmente para a próxima temporada. Alguns ganchos, né? Tem um detalhe que eu achei muito legal, que é o momento que o Carmen vai tentar ligar para Claire. E a gente tá ouvindo a trilha sonora ali, uma música, e começa a tocar uma outra música lá no fundo. E as duas começam a se misturar ali, elas ficam sobrepostas. Até que uma... E aí o som de uma vai aumentando, 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 até que ela toma conta, né? Ou seja, é a vontade dele de ligar, crescendo, 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 e só que ele não liga. Ele não liga. A vontade tá ali, muito forte, mas ele não liga. E é uma outra forma que a direção usa para representar isso. Tá aí, mais um exemplo de como o urso tá experimentando, tá colocando coisas diferentes o tempo todo. O 10º episódio, então, foi um episódio um pouco abaixo das outras temporadas, tá? Infelizmente. Com relação aos episódios finais, né? O 8º episódio da primeira temporada é sensacional, com eles descobrindo lá aquele plot twist, né? Eles descobrindo o dinheiro que o Mike tinha escondido. E o último episódio, que é simplesmente um caos completo, que é o inferno no dia que eles abrem o restaurante. Então, esse episódio não, é um episódio mais tranquilo, né? Que é o episódio de um funeral. O funeral do restaurante da Andrea Werner, a personagem vivida pela Olivia Colman, mais uma participação também sensacional. Aliás, que time de participações, né, que tem o Urso. Meu Deus do céu, eles não erraram nenhuma. Bom, o 10º episódio, então,
é um episódio que vai acabar sendo um pouco inferior aí, eu diria, com relação aos episódios das temporadas anteriores, que foram episódios mais impactantes, assim, mais emocionantes. E mas nem por isso assim deixa de ser um episódio importante e interessante. Nossa, acabei rimando tudo com anti. Tô me sentindo um farsante. Acontecem, né, algumas coisas que são ganchos aí já pra próxima temporada. Acontece talvez aquilo que é o principal desse episódio, que é o confronto ali, o enfrentamento do Carme com relação ao seu ex-mentor. E é interessante porque serve até meio como um anticlímax, né? A gente tá esperando que ele tenha uma postura de lavar a alma com ele ali e acaba não conseguindo. E esse episódio também acaba sendo ali um verdadeiro tributo à gastronomia, porque ele coloca ali alguns chefes reais de cozinha para contar algumas histórias deles. Todo esse momento ali onde eles estão meio que celebrando um restaurante que, por mais que seja fictício, é uma forma de prestar ali suas condolências a todos aqueles profissionais que em algum momento se cansaram, né, daquela vida tão desgastante, mas que entregaram tanto para que a alta gastronomia continuasse evoluindo e tantas pessoas pudessem passar por experiências tão mágicas em seus restaurantes e em outros restaurantes e criar toda essa cultura, né, de apreço pela culinária. Bom, e aí falando da temporada como um todo, é uma temporada que me agradou bastante, justamente pelos momentos em que ela teve esse arrojo, que ela trouxe algumas coisas originais, mas que de fato ela ficou um pouquinho aquém das outras duas, né? A primeira por ser a primeira, ela, né, traz toda a originalidade consigo. A segunda, por ela estabelecer de fato o nível de excelência da série e trazer momentos memoráveis, como, por exemplo, aquele episódio do jantar, né, de família, que é talvez uma das melhores horas da TV norte-americana de todos os tempos. Falo assim com tranquilidade. A gente vai ter então nessa temporada menos desses momentos assim marcantes. Ela vai ser uma temporada que vai ter um ritmo um pouco mais introspectivo, mais intimista até. Navegando mais pelo interior ali dos personagens, principalmente do Kami. Mas tem um tema que a temporada ficou ali também girando em volta, que é a questão da empatia, que eu acho que dá pra observar bastante, assim. Em várias oportunidades, alguns personagens poderiam se colocar como antagonistas e eles não fazem isso, né? O próprio tio deles, ele ele não é um carrasco ali que, pô, eu quero meu dinheiro de volta e pá, ele não é só isso. Ele busca lá o computador, que é, na verdade, ele, claro, ele quer recuperar o dinheiro dele, mas ele também tá preocupado com eles e em vários momentos ele chega, né, a falar pra, não sei se pra Natalie, mas, mas fala pro Carme depois, eu queria ter feito mais por vocês. Eles se preocupam com eles, se preocupam com os sobrinhos. O cara que vai se casar com a Tiff, porra, é um cara super gente boa, um cara que vai lá dizer pro Rich que devia ter conversado com ele antes de pedir ela em casamento. O pai da Sidney, apesar né, de não apoiar ela 100% ali em algumas escolhas, de não concordar na verdade, mas ele a apoia. E pela experiência de vida que ele tem. Então, sabe, eu acho isso tão fantástico, cara. Não cai, sabe, naquele melodrama de ter sempre um mocinho e ter os vilões.
É tão bacana isso, assim, mostra que, cara, todos somos seres humanos, assim, complexos. E, na verdade, eles já estão lidando com os seus próprios vilões, seus próprios antagonistas internos. Então não precisa de colocar personagens que vão ficar se apresentando como vilões. Um outro ponto também, que, claro, já vem lá desde a primeira temporada, é essa coisa da cobrança pela por ser bem sucedido, por chegar em algum lugar, por pelo sucesso, mas na verdade o que é o sucesso, sabe? E quando você chega lá, o que ele te cobrou? O que ele cobrou da chefe Warner lá, por exemplo, né? Ela agora tá fechando o restaurante porque ela quer viver. Então, valeu a pena? Não sei. Ela, né, talvez ela não se arrepende, claro, ela tava feliz assim, mas ela cansou. E o Carme também, o que é que ele quer de verdade? Ele tá ele tá tão preocupado em ter essa estrela, por quê? Ele quer dar essa resposta pra quem? Sabe? É pro ex-chefe dele lá, o imbecil? É pra ele mesmo? É pro Mike que tá olhando ele, sabe-se lá de onde? Sabe? A gente sabe que é pra ele mesmo, né? Ele se cobra muito. Então, essa pressão, né? Por estar sendo sempre aceito, por estar mostrando que você tem alguma coisa pra entregar pra alguém, até de maneira cômica, a série brinca com isso, né? Tem os irmãos Fack lá que eles ficam meio que disputando. É, o, o Neil fica dizendo que, pô, eu sou o melhor amigo do Carme, não tal, mas olha, acho que se você fizer isso ele vai te respeitar mais. Então é sempre, sabe, esse jogo de tentar chegar em algum lugar. A Sydney também, toda essa pressão, de não saber o que fazer, de ter uma moral ali, de ter uma ética com relação a eles, mas ao mesmo tempo de ver uma outra oportunidade e ficar ali naquela angústia. E a série trabalhou bem isso durante a temporada. O problema é que ela teve algumas falhas estruturais, assim, a meu ver, que é alguns episódios eles parecem que estão meio soltos uns dos outros, né? O próprio episódio da Tina, ele aparece ali e a personagem não estava sendo exatamente trabalhada e aí é um episódio que tá lá e é isso. Tem um plot ali do Marcos que tá criando uma sobremesa e tal, por conta da flor que ele viu. E ficou só nisso. Não sei se eles vão dedicar um tempo a isso na próxima temporada. Espero que sim. Mas ficou solto. Então eu achei que essa falta de. Esse ritmo ele ficou um pouco quebrado entre, entre os episódios. Tá? Mas, mesmo com essa execução imperfeita, eu acho que o que ela entrega em termos de diálogos, montagem, direção, atuações, mais uma vez, memoráveis. Em alguns momentos, esse arrojo visual, sonoro, sensorial, tudo isso que ela entregou, pô, já me marcou. E dramático também, porque, pô, teve momentos maravilhosos, como, né, a Sugar com a mãe, o luto ali do Marcus, teve momentos bem tocantes. Enfim, dá pra citar muitos outros. Então, ela me emocionou muito nessa temporada, mais uma vez. O episódio da Tina, que eu já citei aqui, o diálogo dela com o Mike, pô, é fantástico, é sublime. Então, eu acho que ainda num nível altíssimo. E espero que a quarta temporada venha nesse mesmo nível para melhor. Fica muito difícil também, sabe? O sarrafo é muito alto. Então, manter esse nível temporada após temporada, os caras estão tendo que se superar sempre. Bom, então a quarta temporada, como eu disse, já. Se eu não me engano, ela já estava sendo gravada, inclusive. Já está confirmada. E aí, vamos aguardar para que. Pô, e podia chegar simultaneamente, hein, com o lançamento lá nos Estados Unidos. É uma pena que
não chegue simultaneamente, e uma pena também que eles lancem todos os episódios de uma vez. Mas, enfim, só de estar aqui, a gente já tá feliz. Lembrando que todos os episódios já estão disponíveis lá no Disney Plus. E é isso. Se você gostou do vídeo, considere então deixar aí o seu like, se inscrever no canal e ativa aí as notificações, porque aí quando tiver um novo vídeo, você vai ficar sabendo e vai poder assistir rapidinho, certo? É isso aí. Um grande abraço.